meninas, cheguei! Querida, cheguei! Cheguei para mais um Nota 10 com muitas aulas, dicas e conteúdo de altíssima qualidade para te preparar para o Enem 2024. Então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender. Gente, vocês já pararam para pensar como tá pertinho? Não. Em menos de 15 dias nós vamos ter o primeiro dia de provas, que vocês sabem é o meu favorito, porque nós vamos responder questões de linguagens e ciências humanas. Tá bom. E já que nós estamos em contagem regressiva, nada melhor do que focar nessas disciplinas. Por isso nós vamos revisar na nossa primeira aula de hoje o conteúdo de geografia. Partiu? Fala moçada, meninada, mais uma vez estamos aqui no TCM Nota 10 para falar um pouquinho da sua prova. É isso, a prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, Caderno de Humanas, e quem vos fala é o professor Arion Charlo, mas pode me chamar só de Arion. Mais uma aula, mais um bloco para a gente discutir alguns temas, alguns conteúdos, algumas discussões importantes para a sua prova. O primeiro dia está se aproximando e nesse primeiro dia é bom que vocês cheguem na prova com uma carga de informações interessante para que você consiga gabaritar o máximo de questões possíveis. Joinha, tranquilaço. Então, minhas potências elevadas ao infinito e além, concentrou, fixou os olhos em mim e na lousa. E vamos agora trabalhar com os 10 temas que mais caíram no Enem, desde a última reformulação, lá em 2009, até a última edição em 2023, tá? Então eu trouxe aqui para vocês questões do Enem, sobretudo do Caderno de Humanas e principalmente do componente curricular de Geografia, mas trazendo assim uma discussão dos 10 temas que mais caem. Nessa aula a gente trabalha os 5 temas em 2 blocos, posteriormente uma aula 2 desse revisional, mais 5 temas dos 10 que mais caem, em 2 blocos também separados, para que a gente possa fechar com chave de ouro nessa preparação do TCM Nota 10. Tranquilaço? Então vem cá, meninada, se vocês forem analisar esse recorte aí imagético, não só esse, mas outros que vocês se deparam aí nas redes sociais, na internet da vida, vocês irão se debruçar com tópicos que, claro, são tópicos relevantes em termos percentuais que foram cobrados de 2009 para cá. Mas se vocês pegarem um recorte menor, 3 anos, 5 anos no máximo, vocês irão perceber que essa sequência de conteúdos mudou um pouquinho. Mas não se preocupem que independente aí da sequência, daquilo que está mais caindo nos últimos 3 anos, 5 anos, ou pegando esse recorte da lousa que vocês estão vendo, de 2009 para cá, vocês irão se debruçar comigo nessas aulas, com esses blocos, com os 10 temas que mais caem no Enem. Tranquilo? Então vem cá, moçada. Primeiro tema, globalização. Esse é um conteúdo extremamente relevante. Desconheço uma prova de humanas do Enem de 2009 para cá sem uma questão, no mínimo, de globalização. Até porque, quando se fala em globalização, podemos extrair trechos de obras, de autores que irão andar, que irão permear todos os componentes curriculares do Caderno de Humanas. Não só a geografia, mas também a história, a sociologia, a filosofia. Por isso que é um tema, é um conteúdo extremamente relevante e presente no Caderno de Humanas. Tranquilaço, belezinha? Então vem cá, ó. Existem 2 grupos de autores bem definidos que trabalham em relação à globalização. Existe uma vertente, na verdade, de autores que irão afirmar que a globalização, por ser um fruto do sistema de produção capitalista, ela passou por fases. Fases essas que também irão convergir com as fases do capitalismo. O capitalismo comercial, mercantil, lá no século XVI, durante as grandes navegações, século XVI, século XVII, tá bom? No continente europeu. O capitalismo industrial,
como vocês estão vendo aí na imagem. Esse capitalismo industrial seria a segunda fase, estando presente no século XVIII e no século XIX, dentro de um cenário de primeira revolução industrial, lá na Inglaterra, lá no norte da Inglaterra, em cidades como Manchester e Liverpool, e depois se expandindo para outros territórios, outras nações europeias e também para pontos extremos do globo já na segunda revolução industrial no século XIX. Tranquilaço? E a terceira fase do sistema de produção capitalista, que muitos afirmam também, claro, atrelada a essa terceira fase da globalização, ou a globalização, melhor dizendo, atrelada a essa terceira fase do sistema de produção capitalista, que seria o capitalismo financeiro monopolista, marcado aí da década de 50, 60, sobretudo 70, com a terceira revolução industrial, ou meio técnico, científico, informacional, até o presente momento, até os dias atuais. Joinha? Tranquilaço? Existe um outro grupo, uma outra vertente, que além, claro, de compreender, de entender e de mencionar que a globalização é um fruto do sistema de produção capitalista, eles também vão discutir, sobretudo, construir críticas a essa globalização que foi repassada até o presente momento. Autores como David Harvey, que é um britânico, que vocês estão vendo aí na lousa, um outro autor brasileiro, negro, baiano, ex-professor da USP, não está aqui mais entre nós, infelizmente, o Milton Santos, consagrado não só no Brasil, mas no mundo afora, geógrafo extremamente renomado. O Milton Santos, assim como o David Harvey, entre outros autores, irão tecer críticas sobre essa globalização que tentam repassar para a gente, como sendo uma globalização perfeita, sem nenhum problema, simétrica, sem desigualdade, que o próprio Milton Santos irá chamar de fábula, uma distopia. Tentam passar para a gente, mas não é a realidade. Pois, se a globalização é um fruto do sistema de produção capitalista, ela será meramente econômica, nada de social, igualitária, simétrica, enfim, é uma globalização meramente econômica e que irá se materializar mediante a cadeia de produção internacional. Tranquilo? Então, o David Harvey, britânico, ele vai até mencionar que essa globalização meramente econômica, a gente consegue compreendê-la também pelos avanços técnicos, avanços de produtos tecnológicos, avanços da ciência, e ele até faz uma ponte com os avanços dos modais de transportes. Segundo o David Harvey, é como se o globo estivesse diminuindo em um funil, como vocês estão vendo aí no recorte imagético do lado esquerdo. Nesse recorte em que o globo está diminuindo, o David Harvey tenta argumentar que, claro, a Terra não está diminuindo de fato, mas com os avanços dos modais de transportes e a velocidade com que esses meios alcançam ou alcançaram até o presente momento, as distâncias estão sendo encurtadas dentro de uma escala temporal. Então, se outrora você comprava um produto vindo lá da China, passava 3, 4, até 6 meses, já tive colegas que comprou produtos vindo da China, que ele esqueceu o produto depois de um ano chegou. Isso aí há 10 anos atrás. Hoje é sabido por vocês, né, que caso você compre um produto, no máximo, acredito eu e você que tem mais experiência, você que está assistindo, que compra produtos na Shein, na Shopee, no AliExpress, no Wish, sabe bem disso. Os produtos hoje em dia podem chegar na sua residência com um tempo muito diminuto, 15 dias, 20 dias. Quando demora muito mês, 2 meses, já se torna algo extremamente absurdo, tá? Mas outrora, há 10, 15, 20 anos atrás, a realidade era outra. E a gente pode explicar isso mediante os avanços nos modais de transportes, tanto embarcações como aeronaves, o modal ferroviário também escoando, e o rodoviário escoando essa produção em uma velocidade cada vez maior, diminuindo assim as distâncias temporais. Vamos utilizar assim o termo, tá bom? Tranquilaço, belezinha. Já o Milton Santos, vez ou outra na provinha do Enem, no caderno de humanas,
vocês irão encontrar trechos, extraídos de obras do Milton Santos. Entre elas, essa obra clássica chamada Por uma Outra Globalização. Nessa obra, o Milton Santos, ele irá descrever críticas, irá tecer críticas sobre a globalização da economia, dividindo a obra em 3 grandes capítulos. O primeiro capítulo, que ele menciona que a globalização ela é vista como uma fábula. Os meios de comunicações tentam repassar para a comunidade internacional os benefícios, o lado positivo de se globalizar, de aproximar os povos, as culturas, oportunizar, tá bom? Ele vai mencionar também no capítulo 2, em outro capítulo dessa obra, que a globalização ela é perversa, como realmente ela é, trazendo assim desigualdades, assimetrias, discrepâncias, antagonismo, como realmente ela é, até porque ela é um fruto do sistema de produção capitalista. Então ela vai visar a reprodução do capital e, consequentemente, o lucro. Aqueles que acumulam riqueza vão continuar acumulando e se tornar cada vez mais desigual daqueles que acumulam um percentual muito menor da riqueza desse mundão. Joinha? Tranquilo? E por último, um terceiro capítulo que ele faz uma reflexão para você que lê a obra, que é o título da própria obra, Por uma Outra Globalização. Como ela poderia ser mais igual, mais simétrica, tá? Tranquilaço? Caminhando. Quando a gente fala em globalização, existem cenários importantes da globalização que nos dias atuais podemos mencionar dentro de discussões bem pontuais e, sobretudo, bem atuais, como eu já mencionei. Um deles é o Brexit. O Brexit, que é a saída, se a gente for traduzir aí, uma saída britânica, mais especificamente uma saída do Reino Unido. O Reino Unido é composto por 4 nações. A Inglaterra, que é a principal delas, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Essas 4 nações perfazem o que chamamos hoje de Reino Unido. E lá em 2016, olha só, teve um referendo. Nesse referendo, a população foi votar para afirmar, para mencionar, para dizer o desejo se era a favor de permanecer ou sair do principal bloco econômico do planeta, que é a União Europeia, e que o Reino Unido fazia parte. Nessa votação, na época, inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra, o David Cameron, e o David Cameron mencionou, caso a população vote a favor pela saída do Reino Unido em relação à União Europeia, eu entrego meu cargo. Até porque ele era contra a saída, ele era a favor pela permanência, por todo um contexto comercial, econômico, político que há na região, no continente europeu, sobretudo na Europa Ocidental, na zona do euro. Tranquilo? E aí, em 2016, culminou com o desejo da população. Claro que isso oscilou da Inglaterra para a Escócia, para o País de Gales, para a Irlanda do Norte, mas independente de oscilar para mais ou para menos, no todo, a votação ficou tendenciosa e com percentual maior para a saída, para a efetivação do Brexit. E aí começou toda uma corrida política para que essa efetivação realmente acontecesse da melhor maneira possível. Todo um trâmite legal, que não é tão simples assim, né? E o David Cameron saiu, quem assumiu posteriormente foi uma baixinha, loirinha, cabelo curtinho, chamada Theresa May. A Theresa May entrou com a incumbência de realmente efetivar a saída do Reino Unido, da União Europeia. Não conseguiu, teve algumas críticas em relação à sua política, ao seu governo e a maneira como ela estava caminhando e levando essa discussão do Brexit. Ela renunciou, quem assumiu foi o Boris Johnson, loiro, descabelado. Com certeza você que está assistindo já viu ele em um telejornal, né, em um noticiário, em uma rede social. Joinha? E o Boris Johnson efetivou, conseguiu de fato que o Reino Unido, de maneira legal, saísse sem muitos prejuízos, nem para um lado nem para o outro, nem para o Reino Unido, muito menos para a União Europeia, efetivar essa saída política do Reino Unido, do principal bloco econômico e regional do mundo, que é a União Europeia, em 2020. Joinha?
Tranquilo? Então o Brexit está dentro dessa globalização, até porque quando a gente fala em globalização meninada, a globalização ela se tornou cada vez mais visível e mencionada principalmente a partir da década de 90 do século 20 e mais ainda agora no século 21. Por que década de 90? Porque marca o fim de uma era, o fim de um período que ficou conhecido como Guerra Fria, durou em média aproximadamente 46 anos de dicotomia, dualidade, antagonismo de dois blocos econômicos. De um lado, Estados Unidos com seu sistema de produção capitalista, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com seu sistema de produção socialista. Então, pós-década de 90 e o fim de um cenário hegemônico no leste europeu foi desfeito. A União Soviética deixou de existir, surgiram 15 novas nações, a Iugoslávia deixou de existir e a Tchecoslováquia em 1992 também. E esse leste europeu se desmembrou e hoje é um cenário totalmente diferente e a globalização, essa mundialização da economia se efetivou cada vez mais com a expansão, a proliferação do capitalismo. Joinha na economia. Beleza. Vem pra cá. A globalização dentro do comércio. A gente pode citar a guerra comercial China e Estados Unidos, China e Estados Unidos. Está bem quentinha. Essa relação conflituosa comercial entre Estados Unidos e China coloca em duelo, em embate, as duas principais potências do globo. Number one, Estados Unidos da América, número 1 em termos de PIB, e número 2, a China. São as duas maiores economias desse planeta. E o que tem acontecido, principalmente em 2015 para cá, é que a China tem tido uma balança superavitária em relação aos Estados Unidos. Ora, em uma história recente, os Estados Unidos não encontrou, até o momento, até então 2014, 15, nenhum cenário desfavorável na sua balança. O que seria esse cenário de superávit e déficit de uma balança comercial? A conjectura, imagine que nós temos dois países, um país A e um país B. Esse país A, ele vende e exporta produtos para o país B. De igual maneira, ele compra produtos do país B, importando. Do mesmo jeito, o país B exporta, vende produtos para o país A, assim como ele compra produtos do país A, importando. Então, cenário de exportação e importação. No intervalo de 12 meses de um ano, se calcula a balança anual daquela nação com seus parceiros comerciais. Então, nessa relação comercial, nessa parceria do país A para o país B, se esse país A, em termos de valores absolutos, não em termos de produtos e quantidade, mas de valor agregado, tiver vendido mais do que comprado, gastado, ele tem uma balança superavitária. E o país B tem uma balança deficitária em relação a essa parceria comercial. E aí, meninada, já faz mais ou menos uns 5, 6, 7, 8 anos que os Estados Unidos têm mantido uma balança deficitária em relação à China. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a China vende muito mais em valores absolutos do que compra dos Estados Unidos, principalmente através dos seus produtos tecnológicos, que têm se expandido e ganhado mercado nos Estados Unidos. Claro que surgiram medidas protecionistas, medidas de taxação de produtos chineses em território norte-americano. Iniciou lá com Donald Trump, sobretaxou produtos principalmente de uma multinacional chinesa chamada Huawei, que vende smartphones e produtos eletrônicos na área de informática, tecnologia. E aí a China, para proteger sua produção nacional e para usar um certo argumento, mencionou que a Huawei utilizava a internet 5G, tecnologia 5G, e poderia ser utilizada pelo governo chinês para espionar documentos oficiais norte-americanos. Claro que isso é só uma balela para que a medida seja realmente comprada pela comunidade internacional. Resumindo, foi uma medida protecionista para salvaguardar a produção nacional. A Huawei concorre com gigantes tecnológicas, gigantes da área de informática e tecnologia norte-americana, como a Sony, a HP, a Lenovo, Apple, Microsoft. E aí a Huawei estava ganhando muito mercado nos Estados Unidos, vendendo esses produtos, assim como a Xiaomi, mas sobretudo a Huawei,
Joinha? Então, medidas protecionistas, a Huawei, America First, isso é um argumento muito forte entre as potências globais, mas principalmente a norte-americana. Os Estados Unidos utilizam muito esse discurso, America First, a América primeiro, Estados Unidos em primeiro lugar, em comparação a todo o cenário global. O outro slogan que foi muito mencionado durante o século XX, American Way of Life, o modo de vida, de viver de um americano, American Dream, o sonho americano, venha viver o sonho americano, enfim. São alguns slogans que foram muito importantes na população norte-americana e que veiculou o mundo inteiro. O combate aos produtos made in China, made in China, tá bom? Migrações e crise dos refugiados também entra nessa seara, tá? De um cenário de globalização e porque sempre houveram grupos de movimentos migratórios fugindo de situações inesperadas ou de situações extremamente delicadas, né? Como o caso de alguns refugiados pelo mundo, sírios, venezuelanos, haitianos, congoleses. Tem um bloco, uma aula, retome lá na página da TCM, lá no YouTube, Nota 10, programa Nota 10, vai ter uma aula falando só sobre os refugiados e as migrações nacionais e internacionais. Vá lá, assista, porque vale a pena para que você chegue com uma carga de informações na sua prova e que pode cair e tem uma grande probabilidade de ser cobrado nesse caderno agora que está se aproximando em 2024. Joinha, tranquilaço, belezinha. Globalização e o meio ambiente. Meninada, quando a gente fala em globalização e fala sobretudo da globalização da economia, falar em meio ambiente, falar em preservação, em ecossistema ou falar sobre degradação, a gente pode dizer que está tudo num bolo, junto e misturado. E por quê? Gerar riqueza, de certa forma, também é gerar impacto, tá? Em maior ou em menor proporção. Mas é gerar impacto ambiental, social, claro, também. Mas aqui, trazendo para o lado ambiental, o que nós podemos mencionar? Que no século XXI, claro, as conferências ambientais, elas iniciaram para falar sobre a importância de conservar, de preservar o meio ambiente em um cenário de uso desenfreado de recursos naturais, minerais, energéticos, se tornou muito importante e já era muito importante desde o século XIX, quando o mundo começou a impactar muito através da indústria, da emissão dos gases de efeito estufa, mas principalmente no século XX, quando chegamos em situações extremamente calamitosas, no que se refere a corpos hídricos fluviais, mananciais, solo, tá bom? Bacias hidrográficas e a atmosfera. Esses impactos ambientais se tornaram cada vez mais visíveis. E aí a ONU, em parceria com as nações, começaram a organizar algumas conferências, convenções ambientais. A primeira foi em 1972, a Conferência de Estocolmo. De lá para cá houveram várias, a Convenção de Viena em Montreal, para diminuir a emissão dos clorofluorcarbonetos e também frear o buraco na camada de ozônio. Depois, década de 90, a Rio 92, ou Eco 92, chamada também de Cúpula da Terra, muito importante, popularizou o termo desenvolvimento sustentável. Em 97, Protocolo de Kyoto, lá no Japão, que popularizou o termo aquecimento global, e a tentativa e a busca por minimizar as mudanças climáticas, ou frear essas mudanças climáticas, diminuindo assim a emissão desses gases que são liberados pela queima dos orgânicos, pela queima dos combustíveis fósseis, pelos derivados fósseis. Tranquilaço, belezinha? E aí, posteriormente a isso, a gente pode citar a Rio Mais 10, em 2002, a Rio Mais 20, em 2012, e em 2015, a última grande conferência ambiental, que foi o Acordo de Paris, como eu coloquei aí. Acordo de Paris, a Greta Thunberg, que ficou muito conhecida no cenário internacional, lá da Escandinávia, a sueca, falando também da importância de preservar o meio ambiente para garantir que as futuras gerações tenham aquilo que você tem hoje, em termos de recursos, em termos de matérias-primas. Se você necessita hoje, eles irão necessitar também amanhã, tá bom? Joinha?
E aí, próximo bloco, a gente responde uma questãozinha para necrosar no subconsciente esse tema 1 e já correr para o tema 2. Tranquilaço? Belezinha? Vamos lá. Fui! Fala, moçada, voltamos para mais um bloco e agora para a gente finalizar o tema 1 dessa revisão dos 10 temas que mais caem no Enem em Geografia dentro do caderno de Humanas e sobretudo, claro, dentro de um cenário de 6 competências e 30 habilidades, que é aquilo que está no edital do caderno de Humanas. Tranquilo? Belezinha? Joinha? Então vem cá. A gente já viu aqui, ó, esses blocos, toda essa parte do tema 1, os 10 temas que mais caem em termos percentuais, de 2009 até o momento. Então, trabalhamos até o momento com o tema 1, nos debruçamos, Brexit, migrações, globalização e meio ambiente, e eu parei na questão. Vem pra cá, meninada, pra gente necrosar no subconsciente como o Enem costuma cobrar um tema como esse, globalização. Tranquilo? Então vem cá. Diz o seguinte, ó. A globalização é discutida, segundo as categorias tempo e espaço, no âmbito do sistema mundo, na pós-modernidade e à luz dos conceitos de nação, mercado mundial e lugar. Tornada paradigma para a ação, a globalização reflete nos Estados-nação, exigindo um protecionismo que, em tese, se contradiz com a demanda livre e global, apregoada pelos liberais de plantão. Porém, ao olhar para o lugar, para onde as pessoas vivem seu cotidiano, identifica-se o lado perverso e excludente da globalização. Olha aí o Milton Santos, globalização perversa. Em especial quando os lugares ficam nas áreas pobres do mundo. O texto acima aborda o principal caráter da globalização e sua pior face. Tal face existe desde a gênese do capitalismo e passou a escala globais após o início do processo de globalização. Além disso, o texto aborda uma outra problemática que vem sendo abordada dentro das políticas internas dos países globalizados, o papel do Estado-nação no cotidiano. E aqui tem um trecho de uma obra do Milton Santos dizendo o seguinte: o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Quem se globaliza mesmo são as pessoas. Tranquilo? Então vem pra cá. Comando da questão. Ao analisar os dois textos, entende-se que a globalização é um processo contraditório, mas que, acima de tudo, é guiado pelas pessoas que participam do mesmo. Um olhar cuidadoso sobre o processo revela que, letra A, é nítida a diversidade econômica e cultural em escala global, apesar dos problemas localizarem exclusivamente nos países mais pobres. Exclusivamente não, gente, jamais. Tem sim muitos problemas nos países centrais desenvolvidos, tá bom? Joinha, tranquilaço. Alternativa B. Nunca antes da história da humanidade, empresas, pessoas e estados-nação estiveram com um pensamento tão unificado, viabilizando a resolução de problemas globais. Não. Ainda assim, pensamentos distintos, cenários e propostas políticas, étnicas e religiosas que irão também influenciar em tomadas de decisões importantes, diplomáticas, que faz surgir e que é visível zonas de tensão, zonas conflituosas. Hoje a gente consegue vislumbrar muitas regiões com propostas separatistas, movimentos nacionalistas, ultranacionalistas, enfim. Joinha. Alternativa C. A globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Pula. D. Hoje a política internacional ainda continua com o movimento de aproximação por meio de blocos econômicos, principalmente quando tratamos do continente europeu. Não. Até porque, meninada, na Europa tem dois blocos. Um bloco muito antigo, desde a década de 50, 40, 50, sobretudo 50, com a Benelux, depois caminhou, evoluiu para a comunidade econômica europeia, até chegar no que é hoje, muito complexa e evoluída. O principal bloco desse planeta é chamado de União
Europeia, uma união monetária, econômica, política e militar. Joinha, principal bloco econômico. Porém, outros blocos começaram a surgir em grande quantidade na década de 90. Mercosul, o NAFTA, um acordo entre países para diminuir as barreiras alfandegárias lá na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, tá? NAFTA. O Mercosul na América do Sul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. A Venezuela entrou depois, mas está suspensa temporariamente por essa crise humanitária, econômica e social que o país está mergulhado desde 2017 de forma mais intensa, né? Enfim, então os blocos surgiram na década de 90. Nos dias atuais não tem tido tantas movimentações. O que a gente tem são alguns acordos, parcerias comerciais e econômicas, políticas. A gente pode citar o BRICS, que eu já mencionei em um outro bloco, em uma outra aula, vale assistir, que não é um bloco, é um grupo de parceria, um grupo de aproximação e de parceria mútua, tá, entre os representantes. Um grupo de cooperação mútua, tá bom? Hoje composto por 10 países, os 5 pioneiros, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os 5 que entraram já agora em 2024. Tranquilaço, em janeiro. A gente pode citar Egito, Etiópia e 3 lá no Oriente Médio, o Irã, a Arábia Saudita, Neymar e Cristiano Ronaldo, e Emirados Árabes Unidos, tá bom? Tranquilaço? Então não é a letra D. Letra E, só um detalhe da letra D, existe um outro bloco no continente europeu, além da União Europeia, não é só ele, que surgiu pós-Guerra Fria com o desmembramento da União Soviética em 15 nações. Então a Rússia encabeçou o que eles chamam lá de Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas nem todas as ex-repúblicas soviéticas estão nele. Inicialmente, 3 ficaram logo de fora porque entraram na União Europeia. As nações bálticas, Letônia, Estônia e Lituânia. Posteriormente, a Ucrânia, a Geórgia também saíram da CEI, e hoje a CEI é composta apenas por nações com expressão menor no leste europeu. Turcomenistão, Azerbaijão, Quirguízia, Tajiquistão, a própria Rússia, enfim, tá bom? Vamos continuar aqui. E letra E, apesar dos países terem complexificado, suas relações econômicas, políticas e culturais, é nítido que isso causa pouca ou nenhuma influência. Sim, gente. Então, gabarito, ficou fácil, que letra C é o nosso gabarito, letra C. A globalização ganhou um caráter único por aproximar não só ideias e culturas diferentes, mas por ampliar pensamentos ultranacionalistas e problemas como a fome. Então escancarou, desmascarou, tirou a venda do que realmente é essa globalização. Então a globalização, ela também nos mostrou o pior lado, ou uma face extremamente sensível da humanidade. Né? Discursos xenofóbicos, aversões a culturas e a grupos étnicos diferentes de algumas regiões, enfim. Tranquilo? E aí entramos no tema 2, espaço urbano e industrial. Meninada, esse tema 2, esse recorte imagético, esse mapa aí, ele é maravilhoso. Dá pra gente trabalhar muitos conteúdos e temas dentro de uma imagem dessa. Cartografia, dá para trabalhar aí, claro, espaço urbano, industrial, óbvio, aspectos populacionais, espaço agrário, tudo nessa imagem. E por quê? Primeiro, essa imagem utiliza um polígono regular, um círculo, né? Mas pode utilizar qualquer outro polígono, regular ou irregular. O objetivo desse mapa, que é chamado de anamorfose, os mapas de anamorfose são mapas de proporcionalidade matemática, utilizando um tema, ou tem como norte um tema principal. Esse tema do mapa da anamorfose pode ser economia, ou PIB, pode ser aspectos demográficos ou população, pode ser uso de produtos ilegais, entorpecentes, drogas, aborto, pena de morte, enfim, então pode ser utilizado qualquer tema e, de acordo com o tema, a proporcionalidade de uma área representando uma nação, um estado-nação, vai ser de acordo com o tema. Por exemplo, nessa imagem, nessa anamorfose, anotem aí, nós temos
a proporcionalidade demográfica, tá bom? População. Notem que as maiores populações estão com uma robustez bem mais interessante, mais visível do que países que irão ter um contingente populacional menor. Então, aí China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia, Brasil, Paquistão, Nigéria, Japão. Então, países populosos. Rússia, países populosos. Já os países com a população menor irão ter uma proporcionalidade matemática, uma proporção menor desse polígono. Joinha na representação gráfica, no mapa em si, na anamorfose. Tranquilo? Tem um outro dado importante aí nessa anamorfose. Note que em cada círculo tem uma numeração. O que seria essa numeração e esse percentual abaixo? Percentual da população urbana, meninada. E Então quer dizer que a China e a Índia têm a população mais rural do que urbana? Tem. Está diminuindo, está se tornando cada vez mais urbano. A China como a Índia, mas como são países muito grandes e que tem uma área ainda muito agrária, muito campestre, somente nas principais cidades famosas que a gente acompanha em telejornais, em documentários ou em produções cinematográficas, cidades na China como Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, que tem o maior porto da China, os maiores da Ásia, Wuhan, o primeiro caso de Covid-19, do SARS-CoV-2, do coronavírus, da pandemia, enfim. Então, essas cidades serão muito famosas e serão muito urbanas, modernas, tecnológicas. Cidades da Índia como Nova Delhi, que é a capital, como Mumbai ou Mumbai, que é uma cidade muito famosa e que tem até uma alcunha em relação, um termo utilizado em relação a ela, chamada de Bollywood, porque lá tem uma produção cinematográfica bem interessante. Alguns filmes, algumas produções indianas ganharam premiações recentes, com filmes famosos. A gente pode mencionar Meu Nome é Khan, Quem Quer Ser um Milionário, As Aventuras de Pi, enfim. Tem algumas produções indianas que têm tido uma repercussão internacional bem interessante. E você que está assistindo, eu acho que já ouviu falar bastante. Tranquilo? Belezinha? Além de Mumbai, Nova Delhi, tem também Bangalore, Calcutá. Bangalore tem os maiores call centers do planeta. Mas enfim, então menciona aí espaço agrário e a população que mora no espaço agrário, na verdade. Note que o Brasil, 85% da população é urbanizada e 15% rural, isso aí segundo dados da segunda metade, do final da primeira metade e início da segunda metade do século XX. Esses dados podem estar um pouquinho mais atualizados, mas não foge desse cenário. Estados Unidos com 80% aproximadamente da população morando, vivendo na zona urbana e 19, 20% morando na zona rural. Joinha? Então, o mundo, na verdade, ele é muito agrário ainda. Só para vocês terem uma ideia, para desencargo de consciência, meninada, somente esse ano, em 2024, pela primeira vez, segundo a ONU, pela primeira vez na história, segundo a ONU e outros órgãos internacionais, que o mundo se tornou mais urbano do que rural. Entenda, mais urbano do que rural não é a infraestrutura, a malha, a área construída. Entenda as pessoas, as nações, os povos vivendo e dependendo daquele espaço. Então, pela primeira vez, em 2024, apenas esse percentual foi maior para o espaço urbano. Até no ano passado, até 2023, a população morava mais no espaço agrário, campestre e dependia das atividades econômicas do campo, em comparação ao espaço urbano, que era menor. E teve uma reversão aí, reverteu recente, tá bom? Sem mais delongas, essa imagem é clichê. É uma imagem tradicional, acredito que vocês estão assistindo, todos vocês, ou a maioria esmagadora, já se deparou com essa imagem. Eu já vi essa imagem em questões, em provas da FUVEST, em provas da UES, da Unicamp e, não diferente, do nosso querido e maravilhoso Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. É uma imagem trivial, mostrando a dicotomia, mostrando o antagonismo e a divergência de cenários próximos. De um lado, um condomínio fechado, elitizado, em um bairro nobre na capital de São Paulo, na capital paulista. Esse bairro, chamado Morumbi, e esse condomínio é dividido apenas por um muro, por uma faixa
vertical, cortando todo um cenário horizontal urbano, dividindo esse condomínio, esse residencial nobre, elitizado, de uma favela muito importante em São Paulo. Essa favela ficou muito conhecida através de uma produção também novelística, chamada Paraisópolis. Então aí a favela de Paraisópolis, uma das mais importantes do Brasil e uma das mais famosas da capital paulista. Tranquilo? Joinha? Então vem pra cá. Claro que quando a gente fala em espaço urbano e industrial, a gente fala de problemas urbanos. Existem vários problemas que a gente pode falar, como por exemplo o cenário da macrocefalia urbana, um inchaço nos grandes centros em virtude de um aumento populacional sem precedentes. Trabalhadores, famílias vindas do espaço rural, lá na década de 50, 60 e 70, fugindo de um cenário de revolução verde, revolução agropecuária, uma mecanização no campo, colocando o pequeno e o médio proprietário rural, o agricultor, sem serventia. Então ele se sentiu na necessidade, na obrigação de procurar oportunidades de vivência, de sobreviver no espaço urbano, em busca de emprego, renda e consumo. Além da Revolução Verde, todo um cenário de industrialização e de oportunidades nos grandes centros urbanos brasileiros, que iniciou, repetindo, lá na década de 50, 60, mas 70 se intensificou e teve um boom nesse cenário entre a década de 50 e a década de 90. Joinha, hoje a gente vê um cenário diferente no século XXI. Mas trazendo para cá, essa macrocefalia trouxe vários problemas urbanos, como inchaço nos grandes centros. Com isso, as pessoas que não conseguiam uma terra, uma delimitação territorial para construir uma casa e para sobreviver nas áreas centrais, se marginalizaram, foram viver nas margens, na periferia, no subúrbio. E esse cenário é um cenário que a gente chama de favelização ou periferização. Também com esse contingente populacional cada vez maior nos grandes centros, nas capitais brasileiras, aumentou o número de resíduos sólidos, saneamento básico precário, serviços básicos deficitários como educação, saúde, lazer, tá bom? Casas sendo construídas em locais inapropriados, surgindo assim problemas socioambientais como deslizamentos de terras ou movimentos de massa em regiões de morros. Tranquilo? Sem mais delongas, bora para uma questãozinha para absorver, necrosar no subconsciente. Vem para cá, meninada. Diz assim, ó. As cidades, elas são marcadas por uma grande desigualdade, resultante do crescimento desordenado e abrigam simultaneamente áreas planejadas, dotadas de infraestrutura, de serviços que permitem um padrão de vida adequado às necessidades do mundo moderno. E áreas precárias, desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais básicas de seus moradores. Esse quadro desigual acendeu os debates sobre o direito de todos os cidadãos à cidade e a necessidade de uma reforma urbana. Entretanto, não se trata apenas de mudanças da estrutura urbana, mas de uma política de planejamento social elaborada a fim de democratizar o direito à cidade, reduzindo as disparidades. Comando da questão, existem instrumentos legais e sociais que respaldam a reforma e assumem também um papel importante na luta pelo maior acesso, menos desigual, ao espaço urbano. Entretanto, existem diversos obstáculos para se atingir uma reforma urbana plena, como, letra A, o zoneamento do espaço urbano, que cria nichos preferenciais para cada classe social. Não, gente. Não permito que vocês reflitam ou pensem nessa questão como sendo a possibilidade de um gabarito. Jamais. Vamos ler aqui novamente, ó. O zoneamento do espaço urbano, que cria nichos preferenciais para cada classe dominante. Sabe o que é que você está afirmando aqui, quando você marca uma alternativa dessa? Como se quem mora na periferia ou na favela está ali porque gosta. A favela está para ele assim como ele está para a favela. Olha, ele casa bem direitinho, como é fofinho. Mas, gente, tem nada a ver. Quem é que mora na periferia que gosta de viver um cenário de esgoto a céu aberto,
fazer necessidades fisiológicas também em locais inapropriados, moradias inadequadas em regiões de morros, podendo ali ter um deslizamento, um movimento de massa. Eu não estou falando aqui de grupos paramilitares, que tem toda uma relação política e identitária com o local. Até mesmo as famílias têm uma relação de identidade também com o local. Mas a gente está falando de necessidades básicas, de condições mínimas para uma vida ou para pelo menos a dignidade humana. Tá bom? Então, letra A, jamais. Letra B, a existência de movimentos sociais que dificultam o diálogo entre a esfera pública e privada. Dificultam? Não, facilitam, gente. Jamais. C, a democratização. Falou em democratização, pode eliminar. Falou em espaço urbano, políticas públicas. Em políticas públicas não existe nada democrático, simétrico e igualitário. Vamos pensar um pouquinho. Se você que está me assistindo é capitalista, e eu que estou ministrando essa aula sou também, o Estado também é, meninada. O Estado é. E o Estado também irá implantar ou destinar recursos àquele arrecada mais. Porque, por exemplo, os bairros nobres de São Paulo, como Morumbi, bairros nobres no Rio, como Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana, quando você visita, você vê uma infraestrutura impecável comparada a outros bairros, porque o Estado arrecada mais nesses locais. Ao arrecadar mais, destina também recursos e tempo para esses locais, para esses bairros. Joinha? Então, quando se fala em rede urbana, não existe esse cenário de democratização de políticas públicas. Bem como em cenários de arrecadação distinta, tá bom? Arrecadação tributária. Joinha, então letra D. Letra C, jamais. Letra D, a grande influência das classes dominantes que buscam vantagem com a especulação imobiliária. Nosso gabarito é esse. Bora lá caminhar. Tema 3, questões ambientais. Meninada, em relação a questões ambientais, vou tecer alguns comentários bem rapidinho para a gente ir para o tema 4. Por quê? Tem uma aula, um bloco falando só sobre questões ambientais, principalmente ilha urbana de calor, chuva ácida, que inclusive é a questão que eu trouxe aqui para vocês, para esse tema 3. Claro que quando a gente fala em problemas ambientais, eu mencionei também nesse bloco que os problemas ambientais, eles podem estar em searas extremamente diferentes. Podemos discutir problemas ambientais no solo, problemas ambientais em bacias hidrográficas, em corpos hídricos fluviais, que são os rios, em ambientes lacustres, lagos ou lagoas, em ambientes subterrâneos, como os aquíferos, reservatórios subterrâneos, enfim. Então, bem como na relação terra-atmosfera com a emissão dos gases de efeito estufa pela queima dos combustíveis fósseis, tá bom? Como petróleo, gás natural, carvão mineral, joinha. Então, aqui a gente passa o gabarito dessa questãozinha. Para quem quiser pausar e responder, é a alternativa C, chuva ácida. Bora para o tema 4, clima e domínios de vegetação. Meninos, vamos logo aqui para a questão. Essa questão, a questão que eu trouxe para vocês é uma questão de climatologia. Nessa questão, propositalmente eu coloquei esse gráfico. Por quê? Porque esse gráfico chamado de climograma, nele dá para a gente extrair muitas informações e trabalhar todo um cenário climático. É claro que a climatologia irá estudar uma sucessão de fatores e elementos de um clima. Os fatores são fixos, como latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, vegetação, relevo. Já os elementos de um clima são parâmetros que irão se manifestar naquele clima. A gente pode citar a temperatura, as precipitações, que são as chuvas, a pressão atmosférica, podemos citar também a umidade absoluta e relativa do ar, bem como a circulação atmosférica, os ventos. Então, para gabaritar rapidinho essa questão, nós temos um climograma. Nesse climograma, vocês estão vendo aí letras de J até D, mostrando os meses do ano, de janeiro a dezembro. Colunas representando precipitações. Então, essas colunas representam precipitações, tá? Em cada mês. Essa linha que oscila é a linha de amplitude térmica, mostrando o quanto a temperatura oscilou ao longo de 12 meses.
na escala Celsius. Mas pode ser aqui Fahrenheit ou Kelvin também, pode vir na questão para confundir vocês e para obrigá-los a fazer essa conversão. Mas, na maioria esmagadora das vezes, vem em Celsius mesmo, tá bom, gente? Então, nota que nesse primeiro climograma, nós temos chuvas bem distribuídas e uma amplitude bem interessante nos meses de junho, julho e agosto. Podemos dizer que nesse cenário aqui nós temos o inverno, o solstício de inverno. E só existe um clima no Brasil com essa amplitude, uma queda brusca da temperatura nesses 3 meses, no solstício de inverno, que é a região sul do Brasil com clima subtropical. Joinha? Então nós podemos ir aqui para a questão. Os climogramas acima representam 2 tipos climáticos presentes no território brasileiro. Comparando o gráfico 1 com o gráfico 2, nota-se que, letra A, há uma menor amplitude térmica, no gráfico 1 não, há uma maior, uma variação da máxima e da mínima ao longo de 12 meses. B, o gráfico 1 refere-se à variação térmica e pluviométrica típica do clima subtropical, sim, que é o clima da região sul. O Brasil é dividido em 3 macroclimas, equatorial, tropical e subtropical. Dentro do tropical nós teremos algumas variações, como o tropical de semiaridez, tropical semiárido, predominando no nordeste brasileiro, na sub-região do sertão nordestino. O clima tropical litorâneo, que margeia toda a costa, todo o litoral brasileiro. O clima tropical típico ou subúmido, ou alternadamente úmido e seco, no cerrado, na savana brasileira. E o clima tropical de altitude nas regiões serranas e de chapadões e de planaltos do Brasil. Joinha, então, nosso gabarito aqui, alternativa B, sem mais delongas. Então, meninada, nós vimos aqui até agora 4 temas. O 5º tema fica para um próximo bloco, que a gente vai gravar tema 5, 6, 7, 8, 9 e 10 para fechar com chave de ouro antes da sua querida e maravilhosa prova. Eu tenho certeza que vocês irão chegar mais preparados para gabaritar as questões de humanas, mas sobretudo, nesse caso, o componente curricular de geografia. Joinha, tranquilo? Até mais. Fui! Vidas, quando a gente fala de matemática no Enem, elas sempre estão presentes. Florzinha, lindinha e docinho. As formas geométricas. Ah, agora eu entendi! E um dos assuntos mais cobrados dentro desse tema é a geografia plana, que estuda as formas bidimensionais. Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O professor Romero Vieira vai explicar tudinho na nossa próxima aula. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu me chamo Romero, serei o professor de matemática de vocês hoje. Então vai preparando aí o caderninho, a caneta e o lápis para todas as anotações que hoje falaremos sobre uma temática super importante, que trata-se sobre geometria plana. É isso mesmo. Geometria plana, essa que você já conhece muito bem, né? Como o próprio nome já está falando. É uma geometria que trata as figuras geométricas no plano, ou seja, em 2 dimensões. Sendo assim, nós trabalharemos com figuras que não possuem volumes. A geometria plana também ficou conhecida como geometria euclidiana, né? Em homenagem a um grande matemático que nós tivemos há muitos e muitos anos atrás, chamado de Euclides, também conhecido, né, como o pai da geometria. E para começar a falar sobre esse famoso assunto, a geometria plana, que tanto aparece nas provas do Enem, né? Falaremos um pouco aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês sobre as figuras mais conhecidas da geometria plana, que é essas que vocês estão visualizando na tela, né? Nós temos aqui um quadrado, triângulos, né? Ó, conforme vocês podem ver, retângulo, né, Romero? Isso, ó, pentágono, losango, veja bem, ouça bem, losango e não losângulo, né? Então são várias figuras geométricas aí de suma importância, e eu vou começar falando sobre ela, aquela figura que tem a menor quantidade de lados, mas por outro lado tem a maior quantidade de informações, que são os triângulos, né? Como o próprio nome já está dizendo, é triângulos, são figuras geométricas planas que possuem 3 ângulos internos, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura aqui comigo. Olha só, ó. Aqui nós temos os 3 lados dessa figura, né? Esses segmentos de reta, eles se encontram em um ponto aqui, ó. Conforme vocês podem ver neste ponto aqui, ó. Aqui são chamados de vértices, né? Assim, Romero? Exatamente. Então nós temos o vértice A aqui, ó. Temos o vértice B, temos o vértice C nessa figura aqui. E esse segmento que vai de A até B, né? O segmento AB, ele é chamado de lado, né? O lado do triângulo. Assim como nós temos
o lado AC e temos o lado aqui também, o lado BC, ou CB, né? Tanto faz aqui para essa situação. Bom, aqui você percebe também que são formados os ângulos internos, né? Ó, nós temos um ângulozinho aqui, ó, eu vou chamar de um ângulo alfa, aqui é um ângulo interno do triângulo, né? Aqui eu tenho mais um outro ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta, né? Ó. E esse outro ângulo aqui eu vou chamar de gama, né? Então você percebe aqui que essa figura possui 3 ângulos internos, né? E se a gente prolongar um dos lados aqui, ó, por exemplo, eu vou prolongar este lado aqui conforme vocês estão visualizando aqui. Ao prolongar esse lado aí, você percebe que gera aqui, ó, um novo ângulo aqui, ó, de forma externa, né, Romero? Isso, olha. Aqui, nessa situação, nós chamaremos de gama externo, ou seja, é um ângulo externo do triângulo, né? Assim, professor? Exatamente isso. E é fácil notar também, gente, aqui, ó, se você notar juntamente comigo, você percebe, né, ó, que esse ângulo gama mais o seu gama externo, né, ó, eles formam 180 graus, né? É fácil notar aqui, ó, uma vez que, né, formam uma meia-lua, né? Assim, prof? Exatamente isso. Então, aqui são características básicas, elementos básicos que nós podemos falar sobre os triângulos. Mas, teacher, então, o que aparece na prova, né? O que é que cai acerca de triângulos na prova? Nós vamos conversar agora. O primeiro modelo que eu vou apresentar a vocês que pode estar presente na sua prova neste ano de 2024 são questões que envolvem a classificação dos triângulos. Ouça bem, olha só. O triângulo ele pode ser classificado de 2 maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. E comumente aparece em sua prova do Enem, né, para que você avalie, ou seja, analise um triângulo e defina, de acordo com a sua classificação, que tipo de triângulo é esse. Eu vou começar agora mostrando a vocês esse primeiro modelo, que seria acerca da classificação de um triângulo. Olha só, esse primeiro triângulo que vocês estão vendo aqui, ele é um triângulo, ouça-me bem, ele é um triângulo que possui a medida de todos os seus lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse aqui, né, Romero? Isso, olha. Os 3 lados têm a mesma medida, Romero? Tem a mesma medida. Quando você estiver diante de um triângulo, que os 3 lados possuem exatamente a mesma medida, você vai chamar esse triângulo de um triângulo equilátero. Olha só, ó. Equilátero, né, teacher? Isso, olha. É um triângulo equilátero, ou seja, é um triângulo que possui a medida de todos os seus lados iguais. Além disso, né, uma informação a mais acerca deste triângulo aqui que nós estamos conversando, quando a medida de todos os seus lados são iguais, consequentemente, a medida dos seus ângulos internos também serão iguais. Ou seja, esse ângulo interno aqui, gente, olha, possui exatamente a mesma medida desse ângulo aqui, ó. Que possui exatamente a mesma medida desse ângulo aqui. Aí, ó, eu vou dar uma voltada aqui junto com você e vou também reforçar uma informação importante. Quando você faz a soma dos ângulos internos de um triângulo, ou seja, a soma de alfa aqui, ó, mais beta mais gama, ele sempre resulta em 180 graus. Ah, é, teacher? É, sempre para qualquer triângulo, Romerão, para qualquer triângulo, sempre será igual a 180 graus. Sendo assim, como você está diante de um triângulo equilátero e todos os seus ângulos são iguais, basta que você pegue o valor de 180 e divida para os 3 ângulos. Logo, cada ângulo desse terá um valor igual a 60 graus, né, Romerão? Exatamente isso, olha só. Ó. Então, um triângulo equilátero, além de ter a medida de todos os seus lados iguais, a medida de todos os seus ângulos também são iguais e são iguais a 60 graus. Agora, ó, continuando acerca da classificação do triângulo, nós temos aqui um triângulo que possui a medida de 2 lados iguais. Quando você estiver diante de um triângulo em que a medida de 2 dos seus lados são iguais, você chamará
este triângulo, né, de um triângulo isósceles. Olha só, aqui nós estamos diante de um triângulo isósceles, Romerão. Ah, mas peguei, ó. É um triângulo isósceles, né, teacher? Exatamente, olha. Quando você tem dois lados iguais, ouça-me bem. Consequentemente, você tem dois ângulos iguais. Sendo assim, esse ângulo aqui, Romerão, é igual a esse ângulo aqui, não é assim? Exatamente isso. Romerão, e esse outro lado? Esse outro lado é diferente, você pode chamar de base do triângulo isósceles, né? Ele tem uma medida diferente quando comparado aos outros dois lados. Agora, ouça-me. Quando você estiver diante de um triângulo em que a medida de todos os seus lados, ou seja, dos três lados, eles são diferentes, você vai chamá-lo de um triângulo escaleno. Olha só, então você tem um triângulo equilátero, a medida de todos os lados iguais, isósceles quando os dois lados são iguais, e escaleno quando os três forem diferentes. Olha, esse aqui é diferente desse e esse aqui é diferente desse aqui, ó. A gente coloca tracinhos, gente, para representar aí que possuem medidas diferentes. Por isso que em um dos lados eu coloco um tracinho, no outro lado eu coloco dois, para dizer que tem uma medida diferente daquele outro. Então nós chamaremos aqui de um triângulo escaleno. Olha só, ó. Escaleno. Continuando aí, Romerão. Pronto. Nós temos aí a classificação dos triângulos em relação aos seus lados. Ele não é a única forma de classificar um triângulo. Nós temos também a classificação acerca dos ângulos, que também temos três modelos. Quais são eles, teacher? O primeiro aqui, ó, ele é chamado de um triângulo acutângulo. Ouça-me bem, ó, é um triângulo acutângulo, ó. Acutângulo. Romerão, que triângulo é esse, macho? Um triângulo acutângulo? Pois é, esse triângulo acutângulo é aquele triângulo que possui todos os seus ângulos agudos. E o que são ângulos agudos, Romero? São ângulos que eles são maiores do que zero, ou seja, ele não é nulo, né? Mas ele é inferior a 90 graus. Ou seja, são ângulos menores que 90 graus. É assim, Romero? Exatamente isso. Quando você tem um triângulo em que todos os seus ângulos são menores do que 90 graus, gente, você vai chamar esse triângulo de um triângulo acutângulo. Agora ouça, se por um acaso você tiver um triângulo que ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, você vai chamá-lo de um triângulo retângulo. Olha só, um triângulo retângulo. Esse triângulo que, por sinal, ele é super conhecido, né, Romero? É super conhecido, né? Nós temos o famoso Teorema de Pitágoras, que aparece muito, né, com triângulos retângulos, né? E em outras partes da geometria também a gente utiliza bastante acerca deste triângulo. E como é que eu identifico, Romero, que é um triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 90 graus, gente, comumente ele vem assim, ó, um quadradinho, ó, e um pontinho aqui dentro, né, Romero? Isso, olha. Aí nós estamos diante de um ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus. Por esta razão, esse triângulo ele é chamado de um triângulo retângulo. Agora, por um acaso, se por um acaso você estiver diante de um triângulo que ele possui um ângulo obtuso, o que seria um ângulo obtuso, Romero? Seria um ângulo que é maior do que 90 graus e menor que 180. Se você estiver diante de um triângulo que ele possui um ângulo assim, né, maior do que 90 e menor do que 180, você vai chamar esse triângulo de um triângulo obtusângulo, ó. Obtusângulo. Ah, entendi, macho, ó. Pois é. Sendo assim, ó, esse aqui, por exemplo, seria o ângulo, né, que ultrapassaria o valor de 90 graus, ó, como por exemplo aqui. Então, ouça-me bem, o triângulo ele pode ser classificado aí, gente, ó, conforme vocês viram, de duas maneiras. Quanto aos lados, ele pode ser chamado de equilátero, caso possua todos os seus lados com a mesma medida. Pode ser chamado de isósceles, quando ele tem duas de suas medidas iguais. E pode ser chamado de escaleno, quando a medida de todos os seus lados forem diferentes. E ele pode ser classificado também quanto aos ângulos. Caso todos os seus ângulos sejam agudos, chamaremos esse triângulo de um triângulo acutângulo. Caso ele possua um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, chamaremos esse triângulo
de um triângulo retângulo, super famoso, super conhecido. E caso ele possua um ângulo maior do que 90, né, e menor do que 180, nós estaremos diante de um triângulo obtusângulo. Romerão, é possível ter uma mistura de acutângulo com retângulo aí, obtusângulo? Não, ou ele vai ser um ou vai ser outro. E como esse modelo eu já mencionei para vocês desde o início dessa aula, ele é um modelo bastante cobrado na prova do Enem e certamente vai estar no exame deste ano de 2024. E eu vou mostrar para vocês como já caiu esse tipo de questão em anos anteriores. Acompanha comigo o exemplo. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. Olha só, vamos sublinhar essa informação importante aqui. Olha, ele tem 2 remos do mesmo tamanho. Vou sublinhar aqui essa informação importante. Olha só. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Então, a gente pode verificar bem aqui os pontos B e C. Esses 3 pontos formam o triângulo ABC. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Ó, vamos montar aqui esse triângulo, o triângulo ABC, ó, conforme foi nos informado aqui na questão, ó, triângulo ABC, ó, pronto, ó. Vou colocar aqui por cima, né, teacher? Isso. Continuando. Cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Mais uma informaçãozinha, ó. Quando o acento estiver aqui, ó, mesmo nesse ponto aqui do meio, né, significa dizer que o ângulo está exatamente neste vértice, ou seja, 170 graus. Está aqui, ó, no vértice A, ó. Ah, mas peguei, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 170 graus, né, Romero? Isso, olha, esse ângulo aqui, ó, tem um valor de 170 graus. Show de bola, Romerão. Continuando, então, o tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição então ele quer saber como é que nós podemos chamar esse triângulo. Ó, dá uma olhada aqui no fundo dos meus olhos. Toda vida que ele lhe pedir, né, a classificação do triângulo, saiba que este triângulo ele pode ser classificado de 2 maneiras. Quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, você faz uma separação na hora da prova, analisa primeiramente como é que ele pode ser chamado em relação aos lados, em seguida você analisa como é que ele pode ser chamado em relação aos ângulos. Então, eu vou redesenhar esse triângulo aqui para que a gente possa discutir acerca desse ponto. Olha só, ó. Esse triângulo está mais ou menos assim, ó. Ah, prof, é mais ou menos, né, mas porque tá tão bem feito não, né? Pois é, né? Ó, então nós temos um triângulo aqui, digamos que é o vértice A, ó. Aqui é o vértice B e bem aqui é o vértice C. E aqui, ó, nós temos um ângulo de 170 graus. Não ficou tão bem feito, né, Romerão? Não, ficou não, mas dá pra gente entender. Além disso, eu pedi aqui para que vocês pudessem sublinhar essa região aqui, ó. Os dois remos possuem exatamente o mesmo tamanho. O que é que isso implica dizer, Romerão? Que esse lado aqui, gente, olha, tem exatamente o mesmo tamanho desse aqui, ó. Ah, entendi, porque são os remos, né, Romero? Exatamente isso. Então, você tem um triângulo que possui 2 lados iguais e ele tem um ângulo de 170 graus. Vamos retomar aqui, ó. Se ele tem 2 lados iguais, Romerão, volta aí o slide aí, ó. Se ele tem 2 lados iguais, nós chamaremos esse triângulo de um triângulo isósceles em relação ao lado. E quanto aos ângulos, Romero? Cara, ele tem um ângulo obtuso, ou seja, ele tem um ângulo superior a 90 graus. Ah, entendi, Romero. Então, ele vai ser isósceles por ter 2 lados iguais e ele vai ser obtuso por ter um ângulo obtusângulo, por ter um ângulo obtuso. Sendo assim, Romerão, vamos em busca aqui da questão. Olha, já que ele é isósceles, né? Eu já eliminaria aqui o escaleno, olha. Ele é isósceles, né?
E ele é obtusângulo, porque possui um ângulo obtuso, ou seja, a alternativa correta, gente, é a letra E. Este aqui é o nosso primeiro modelo de questão. Vamos em busca agora do segundo modelo, Romerão? Vamos em busca do segundo modelo. Gente, eu vou apresentar para vocês agora o nosso segundo modelo. Certamente vai estar em sua prova neste ano de 2024 também. É um modelo de questão que envolve o famoso Teorema de Pitágoras. Romerão, por que você está falando sobre essa temática? Veja, o Teorema de Pitágoras, ele aparece, né, em triângulos do tipo retângulo. É aquele mesmo que nós vimos agora há pouco. Ou seja, um triângulo que possui um ângulo reto. Olha para cá, ó. Olha para o nosso desenho aqui, você vai entender um pouquinho melhor juntamente comigo. Toda vida que você estiver diante de um triângulo, né, que ele possui um ângulo de 90 graus, saiba que você pode utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida de qualquer um dos seus lados. Olha só, esse lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamaremos de hipotenusa. Eu vou dar a letra Azinho aqui, ó, para vocês, mas saiba que ele é chamado de hipotenusa, né, Romero? Isso, olha, é a hipotenusa, Romerão. Beleza. Já os outros dois lados, né, aqui, ó, nós temos um outro lado que eu vou chamar de Bzinho, ó. E esse outro lado eu vou chamar de Czinho. Eles são chamados de catetos. Então aqui você tem um cateto, ó. E aqui você tem um outro cateto. Ah, mas peguei, ó, Romerão. Pois é, ó. O Teorema de Pitágoras nos diz que A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado, ou seja, um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Veja como é simples aqui você entender a lógica. Digamos aqui, ó, como exemplo, se esse lado aqui, ó, for 3 e se esse lado aqui for 4, olha, se você quer encontrar a hipotenusa, você vai dizer que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Sendo assim, Homero, você vai ter A ao quadrado como sendo igual a 9 mais 16, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a 25. Então, A, vamos puxar aqui um pouquinho para cima, ó. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 25. Sendo assim, A é igual a 5. Veja, você pode utilizar o Teorema de Pitágoras toda vida que você tiver dois lados do triângulo retângulo e você quer encontrar a medida do terceiro lado. Mas eu vou te ensinar uma outra forma. Essa forma aqui, ó, também ficou conhecida como triângulos pitagóricos. É uma forma mais rápida para que você possa chegar ao valor de algum dos lados de um triângulo retângulo. Acompanha comigo. Olha, eu estou diante aqui do triângulo 3, 4, 5. Toda vida que você tem um triângulo retângulo em que a medida dos seus lados são números inteiros, nós podemos chamá-lo de triângulo pitagórico. Mas tem um triângulo pitagórico em especial que eu quero que você memorize para a sua prova. É o triângulo 3, 4, 5. Acompanha comigo, olha. 3, 4, 5. O 3 e o 4 não importa em qual dos lados ele esteja, mas o 5 tem que ser a sua hipotenusa, que é o maior lado. Acompanha comigo, olha. Eu estou diante aqui do triângulo 3, 4, 5. Por um acaso eu poderia multiplicar todos os lados por 2, Romerão? Poderia multiplicar todos os lados por 2. Logo, eu ia me deparar com o triângulo 6, olha só, 8 e 10. Ah, Romerão, entendi, ó. Romerão, mas se eu tivesse multiplicado por 3, se você tivesse multiplicado por 3, você teria o triângulo 9, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12 e 5 vezes 3 é 15. Onde é que eu quero chegar com essa informação? É que você pode encontrar a medida dos lados de um triângulo retângulo através de uma proporção entre os valores de 3, 4 e 5. Olha só, 3 vezes um valor qualquer K, 4 vezes um valor qualquer K e 5 vezes um valor qualquer K. Lembrando a todos vocês que a hipotenusa tem que ser 5 vezes uma constante K. Para que você possa compreender melhor
essa proporcionalidade, eu vou te mostrar aqui no meu próximo exemplo. Acompanha comigo. Olha só. Eu estou diante aqui de um triângulo que é 27, 45 aqui de hipotenusa e eu preciso encontrar este outro lado. Eu poderia sim utilizar o teorema de Pitágoras, mas eu estou vendo que eu estou diante de números inteiros, então pode ser aí um triângulo pitagórico, né, Romero? Com certeza será um triângulo pitagórico. Sendo assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó, para a minha hipotenusa e vou me perguntar, 5 vezes quanto dá o valor da hipotenusa? Ih, Romerão, é 5 vezes 9, né, que dá 45? Exatamente, ó, é 5 vezes 9, ó. Eu vou circular esse 9 aqui. Então, esse outro cara aqui, ó, vai ser alguma coisa vezes 9. Aí, Romero, quem é, ó? 15 vezes 9 dá 27, gente. Aí é 3, Romerão. Pronto, 3 vezes 9. Então, este outro lado aqui, gente, não é outro, ó, a não ser 4 vezes 9. Ou seja, ele tem um valor de 36, ó. Ah, Romerão, é porque vai ser 3, 4, 5, né? Exatamente isso, ó. Vou te mostrar aí mais um caso aqui, ó. Acompanha comigo. Aqui é a hipotenusa, hein? É o lado que não encosta no ângulo 90 graus, ou seja, está oposto a ele. É 5 vezes quanto aqui, hein, gente? Ah, Romero, aí é 5 vezes 10, né? Isso, 5 vezes 10. Então, aqui, ó, vai ser alguma coisa vezes 10. Ah, Romero, é 4, ó. Ah, é 4 vezes 10. Então, não tem outra. Aqui, ó, vai ser 3 vezes 10, ó. Ou seja, esse lado é igual a 30. Ah, peguei, Romerão, peguei, ó. Pois é, ó. Aqui, ó. Eita, teacher, como é que eu vou pensar? Bom, aqui, ó, perceba que não começou com 5, ó, não começou com a hipotenusa. Então, aqui pode ser 3 vezes alguma coisa e aqui 4 vezes alguma coisa, né? Com certeza, o maior lado é 4 vezes alguma coisa. E o menor lado é 3 vezes alguma coisa. Então, aqui é 4 vezes quanto, Romerano? Que dá 24. É 4 vezes 6, né, teacher? Isso, olha. Então, aqui é 3 vezes 6. Então, sendo assim, aqui vai ser 5 vezes 6, ou seja, igual a 30 essa hipotenusa. Romerão, acho que eu peguei, ó, a ideia. Pois é. Sendo assim, eu vou te mostrar como é que isso já apareceu na prova do Enem. Acompanha comigo essa dica, ó. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então, eu preciso saber, gente, a distância total desse corrimão aqui, ó. Eu já sei que tem um 30 centímetros bem aqui, ó. Já sei que tem um 30 aqui embaixo, não posso esquecer deles dois, né? Mas eu preciso dessa outra medida aqui, ó. Ah, é, Romero? É, ó. Vou chamá-la aqui, inclusive, de X. Então, na verdade, o total do corrimão vai ser esse 30 centímetros mais X mais esse outro 30 centímetros. Romero, como é que eu faço para encontrar esse valor aqui, ó? Se você perceber, aqui está formando um triângulo retângulo, ó. Ah, é mesmo, Romero? Pois é, ó. Eu vou até desenhá-lo aqui, ó. Eita, tô pegando, teacher, tô pegando. Vai, continua. Pronto, ó. Eu preciso dessa medida aqui, gente, ó. Mas veja, quanto é essa altura aqui, ó? Essa altura é 90. 90 centímetros, Romero. Isso, 90 centímetros. Romero, e aqui, vale quanto? Eita, Romero, eu não vou saber não. Olha, basta você juntar, ó, esse 24 com esse outro 24, com esse outro, com esse outro. Se você trouxer todos eles aqui para cima, você vê que junta, né, ó, essa distância total. Nesse caso, é 24 vezes 5, né, Romero? Isso, ó. Vou fazer aqui no cantinho mais vocês, ó. Romero, quanto é 24 vezes 5, hein, gente? Gente, toda vida que você for multiplicar um número por 5, basta colocar o 0 na frente dele e dividir por 2. Romero, não entendi. Como assim, ó? 24 vezes 5. Imagina assim, ó. Quanto é 24 com o 0 na frente? É 240. Divide por 2, 120. Mentira, que é só fazer isso, teacher. É, ó. Pois é, ó. Aqui, ó, é 120 centímetros. Sendo assim, vamos encontrar aqui, Romerão. Bora lá, ó. Vamos encontrar aqui junto comigo, gente. Aqui é o menor lado, né? Não é hipotenusa. Então, aqui vai ser 3 vezes alguma coisa. E aqui, Romerão, aqui vai ser 4 vezes alguma coisa. E esse aqui vai ser 5 vezes alguma coisa. Vamos lá, 3 vezes quanto que dá 90? Romerão, é 3 vezes 30, né? Pronto, 3 vezes 30. Então, a constante aqui é 30. Então, aqui é 4 vezes 30, Romero? Aqui é 4 vezes 30, ó, que dá 120 também. Então, aqui vai ser 5 vezes 30, né, Romero? Pois é, ó. Aqui vai ser 150. 150 centímetros, Romerão? 150 centímetros. Mas veja bem, o corrimão total, né? O total do corrimão vai ser igual a quanto?
vai ser igual esse 30 centímetros do início, mais os 150 centímetros que acabamos de descobrir, mais ainda, Romero, esse outro 30 centímetros. Ah, entendi, teacher. Então, nós temos aqui, ó, 180, 210 centímetros. E você já sabe muito bem que 210 centímetros é o mesmo que 2,1 metros. Ou seja, a alternativa correta é a minha letra D de dado. Gente, agora que vocês viram alguns modelos que podem estar na sua prova, nós vamos dar uma pausa rapidinho aqui para o nosso intervalo e já já voltaremos com mais dicas. Fala galera, estamos de volta para mostrar outros modelos que podem estar na sua prova no ano de 2024 do Enem. Acompanha comigo aqui, ó, que o modelo de número 3 está relacionado a questões que envolvem triângulos equiláteros. Isso mesmo, como você viu no bloco anterior, né? Triângulos equiláteros são triângulos que possuem a medida de todos os seus lados iguais, né? Ou seja, a medida desse lado aqui, ó. Vamos lá, Romerão, mais esse com esse aqui, ó. É igual a esse aqui também. O que é que nós temos aqui de importante? Os triângulos equiláteros, eles sempre aparecem nas provas do Enem ano a ano. Existem duas fórmulas especiais, né, que eu recomendo vocês levar lá na sua cabecinha aí para o dia da prova. Que refere-se ao quê, Romerão? A altura de um triângulo equilátero, né, ó, que comumente aqui, ó, é cobrado para você essa altura aqui deste triângulo equilátero, ó. Essa altura aqui. Essa altura pode ser calculada como L raiz de 3 sobre 2. Quem é L, Romerão? L nada mais é do que a medida do lado deste triângulo, olha só. E uma outra coisa também muito cobrada acerca deste triângulo é a área dele. A famosa área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha só, ó. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então você percebe aí, ó, que a área e a altura do triângulo equilátero dependem exclusivamente do lado nesta fórmula que eu estou apresentando a vocês. Como o triângulo equilátero é uma figura que sempre aparece nas provas, né? Eu vou reforçar com vocês um modelo de questão que certamente pode aparecer. Olha só, acompanha aí comigo aí no próximo slide. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Olha o título. Caminhão entala em viaduto no centro. Romero, o que é entala aí? Ele entupiu aí, não foi? Não conseguiu passar não, né, Romerão? Exatamente isso, ó. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto aí que vocês estão visualizando. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,3 metros do solo. Olha só, gente, informação importante, ó. A parte superior está a 1,3 metros do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos, né? Então você está vendo aqui a parte de trás. Olha só. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,5 metros menor que a altura do vão do viaduto. Ou seja, que ele passe ali, ó, numa região que esteja pelo menos uma distância de 0,5 metros ali do topo do viaduto. Considere ainda que 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3, qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metros
para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob seu vão. Olha só, gente, a primeira coisa aqui que eu vou anotar é que eu não posso esquecer de maneira alguma, né, ó, que aqui tem que ficar uma distância de quanto aí, ó, do teto, ó, do viaduto, ó. Quanto é essa distância? De 0,5, né, ó, 0,5 metros. Eu não posso esquecer disso. E uma outra coisa que eu não posso esquecer é que ele está, ó, a uma distância do chão, que eu vou colocar aqui para baixo, ó, uma distância do chão de quanto, Romerão? Ó, de 1,3 metros, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,3 metros. Então, o que é que eu preciso, Romerão? Eu preciso pegar essa distância total, ó, daqui de baixo até o 0,5 lá, né, Romero? Até o topo lá. Mas, para isso, como é que eu vou fazer para encontrar essa altura? Acompanha comigo aqui, ó. A primeira coisa que você pode notar aqui é que se aqui é 0,6, gente, ó, acompanha comigo. Se aqui é 0,6, daqui para cá também é 0,6, ó. Essa distância daqui para cá, ó, também é 0,6. Por quê, Romero? Porque é o raio aí, ó, desta circunferência. Então, ele vai ser 0,6 a distância para qualquer canto da borda. O problema aqui, Romero, é encontrar essas distâncias aqui, ó, entre esses círculos que estão tangentes. Aí vem a dica aí da vez do modelo de número 3. Toda vida que você tiver uma situação como essa, ou seja, envolvendo círculos que eles estão tangentes uns aos outros, saiba que, através das medidas dos raios, né, e do ponto de tangência, você consegue formar um triângulo equilátero. Acompanha comigo que você vai entender melhor aqui agora. Olha só, deixa eu mudar a cor aqui para que você possa visualizar bem, ó. Vem cá, acompanha comigo. Se você puxar, ó, daqui para cá, ó, olha só, acompanha comigo, ó, e vai passando aqui, ó, pelo ponto que eles estão tangenciando, ó. Ah, Romero, ó, tem que passar pelo ponto que eles estão tangenciando, ó. Você vai estar diante de um triângulo equilátero, ó. Ah, é mesmo, né, Romero? Pois é, ó, você já sabe que essa medida aqui, gente, é de 0,6, já sabe que essa medida é de 0,5, sabe também que a medida daqui para cá é 0,6, ó. 0,6, né, Romero? Isso, é 0,6 também, ó. É o mesmo raio, né, Romero? Isso, é 0,6. O que você precisa, na verdade, gente, encontrar é essa medida aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. É essa medida, ó, daqui para cá, ó. Que nada mais é do que a altura deste triângulo, ó. Ah, Romerão, acho que eu peguei, ó. Toda vida que tiver círculos tangentes, eu posso ir ali pelo ponto de tangência e utilizando os raios para formar um triângulo equilátero. É essa a dica, Romero? É exatamente isso, gente. Olha só, ó. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Vou redesenhá-lo aqui para a gente discutir juntos, ó. Redesenhando esse triângulo aqui, ó. Eu vou ter quanto de lado, Romerão? Eu sei que eu preciso encontrar a altura dele, mas quanto é que eu vou ter de lado, hein, Romero? Essa altura aí ficou claro que eu vou precisar encontrar. Mas quanto é a medida do lado? Gente, olha, é de 0,6 mais 0,6, né? É de 1,2, né, Romero? Isso, ó, é 1,2 para cá, ó. 1,2 para cá. Ih, mas peguei, ó, Romerão. Pois é, ó, 1,2 para cá. Sendo assim, Romero, para eu encontrar essa altura, ó, vai ser L raiz de 3 sobre 2, conforme apresentado para vocês. Sendo assim, ó, eu vou pegar a medida do lado, que é de quanto, Romerão? Que é de 1,2, multiplicar pela raiz de 3, olha só, raiz de 3, e dividir tudo isso por 2, ó. Acompanha aí comigo, ó. Dividir tudo isso por 2. Aí, gente, para simplificar aqui o processo, olha só, ó. Para simplificar aqui o processo, eu vou dividir esse 1,2 por 2, né? Vou encontrar aqui um 0,6, né? E a raiz de 3 foi informado aqui pra gente, ó. Já foi informado, Romero? Foi, ó. Foi informado aqui, ó. A raiz de 3, ele tem um valor de 1,7, ó. Ah, é mesmo, né, Romero? Isso, ó. Então, a minha altura vai ser 0,6, gente, ó, vezes 1,7. Ai não, Romero, eu odeio trabalhar com números decimais. Então coloque em forma de fração, gente. Fica mais fácil, ó. Você bota 6 dividido por quanto, Romerão? Por 10, olha só, 6 dividido por 10 vezes quanto? 17 dividido por 10, ó. Ah, peguei, teacher, ó. Então vamos fazer 6 vezes 17 aqui no cantinho comigo, ó. 6 vezes 17, vamos lá, ó.
6 vezes 7, Romerão, 42. Coloca o 2, sobe o 4, ó. 6 vezes 1 é 6, com 4 dá 10, Romerão. Pronto, olha, dá 102, teacher. Pronto. Vai ficar 102, gente, dividido por 10 vezes 10 dá 100, ó. Então, a altura, na verdade, vai dar 1,02. Basta voltar a vírgula aí, né, Romero? Isso, 1,02. A altura aqui deste triângulo, né? Mas qual vai ser, então, a altura total, Romero? Que ele quer saber o total, ele não quer saber só aquele H, não. É verdade, ele quer saber o total, gente. Para encontrar o total, eu vou fazer aqui no cantinho com vocês, ó. Vai, junto comigo aqui de vermelho, ó, para não se perder na tela. Eu vou ter esse 0,5, ó, 0,5. Somado ainda com quanto, Romerão? Somado ainda com esse 0,6. Vai acompanhando, hein? Somado ainda com essa altura, que deu quanto, Romerão? Que deu 1,02. E somado ainda com quanto, Romerão? Com esse 0,6 aqui. E somado ainda, eita, Romerão, com 1,3 aqui de baixo. Eu não posso esquecer esse 1,3, ó. Peguei, Romerão. Romerão, quanto é que vai dar a soma de tudo isso aí, hein, Romerão? Ah, a gente precisa fazer aqui, hein, gente, ó. Vamos lá, vamos por etapas. Como eu posso somar de qualquer ordem aqui, ó, eu vou somar aqui de uma maneira que mais me agrada. Seria o quê? 0,6 mais 0,6, gente, dá 1,2. 1,2 mais 1,3 dá 2,5. 2,5 com esse meio aqui dá 3, Romero. 3 mais 1,02, olha, 3 mais 1,02, vai dar quanto, Romerão? Vai dar 4,02 metros. Sendo assim, qual a alternativa correta, Romerão? Vamos voltar aqui para a gente ver qual a alternativa correta, gente? É a alternativa de letra D. Beleza? Então, toda vida que você estiver diante aí de círculos que estiverem tangentes, né? Saiba que a partir do ponto de tangência entre eles e a utilização dos raios, você vai conseguir formar aí um triângulo equilátero, se for da maneira que eu apresentei a todos vocês. Galera, agora eu vou apresentar a vocês mais um modelo que pode estar presente na sua prova desse ano. E que certamente vai estar presente. Afinal, desde 2009 até o ano de 2023, em todos os Enems, escuta bem, em todos os Enem, apareceu questões que envolvem áreas de figuras planas. Sendo assim, vamos revisar juntamente aqui comigo cada uma destas figuras. Olha só, primeiro nós estamos aqui diante de que, Romerão? Estamos aqui diante de um quadrado, né? Uma figura que possui a medida de todos os seus lados iguais, né, Romerão? 4 lados aqui iguais, né? E além disso, todos os seus ângulos internos são iguais a 90 graus, né? Então, aqui é o quadrado. E para calcular a área de um quadrado, gente, basta multiplicar a medida dos seus lados. Ou seja, a área de um quadrado vai ser L vezes L, ou melhor, L ao quadrado, né? Assim, Romerão? Exatamente isso. Olha só. Quando você tiver uma figura aqui, ó, como esta daqui, você pode chamá-la de retângulo. Ele não tem... Ele possui os quatro ângulos, né? Retos, né? Mas pode possuir aqui a medida de 2 de seus lados diferentes. Ou seja, possui 2 pares iguais, né? 2 pares diferentes, perdão. Então, aqui nós podemos chamar de base, ó. E aqui nós podemos chamar de altura, né? Então, você tem esse par aqui, diferente deste par aqui. Quando isso acontecer, você pode chamar essa figura de um retângulo. E para calcular a área desse retângulo aí, Romerão, como é que a gente faz? Basta fazer o produto da base vezes altura. Ah, show de bola. Romerão, e essa figura aqui, ó? Ah, essa figura aqui, ela possui, ó, 2 lados, né? Paralelos e os outros 2 lados também paralelos. Ela é chamada de um paralelogramo. Romerão, como é que calcula a área de um paralelogramo? Gente, olha, a área de um paralelogramo, basta você pegar a medida de sua base, né, ó, e multiplicar pela sua altura. Ah, teacher? Ó, pega a base e multiplica pela sua altura.
E nós temos ainda aqui, ó, ainda dentro dos quadriláteros, né? Você está percebendo aqui que são figuras que possuem 4 lados, né? Nós temos o losango, Romero. Ah, é o losango aqui também, né, Romero? Isso, olha, losango aqui que possui aqui a medida dos seus lados também iguais, olha. Mas veja aqui, ó, que não necessariamente aqui nessa situação, quando você tem os 4 lados iguais, você tem os 4 ângulos internos, né, formando 90 graus. Não necessariamente, né, Romero? Isso. Para calcular a área desse losango aqui, ó, é importante que você entenda o quê? Que ele possui 2 diagonais. Olha só, ó. Temos essa diagonal aqui, ó, que eu vou chamar de Dzão, ó. Dzão. E nós temos aqui essa outra diagonal, olha, que eu vou chamar de Dzinho. Se você perceber, inclusive, né, elas formam um ângulo 90 graus, né, ó. A interceptação entre elas forma um ângulo de 90 graus. Aí veja, para calcular a área do losango, basta você fazer o produto das diagonais, ou seja, a diagonal Dzão, que eu chamei aí na tela, vezes o Dzinho e dividir por 2. Olha só, ó. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Temos mais outras figuras que são importantes para a prova, Romerão? Temos sim, vou apresentar aqui a vocês outras figuras. Nós temos também o trapézio, que também é um quadrilátero, porém aqui, ó, ele possui apenas um par de lados paralelos, né? Então esse lado aqui, ó, é paralelo a este outro aqui, ó. Então, olha, esses 2 lados que são paralelos, né, nós chamamos eles de bases. Aí aquele que possui a medida maior, nós chamamos de base maior, aquele que possui a medida menor, chamamos de base menor. A distância entre essas bases aqui que nós temos é a nossa altura, né, Romero? Isso, olha. E para calcular a área de um trapézio, basta você pegar a base maior, somar com a base menor, gente, ó, multiplicar pela altura e dividir por 2, ó. Base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. E nós temos aqui agora um triângulo, gente, olha. Aí, Romero, é a área de um triângulo. Romerão, como é que eu faço para calcular a área de um triângulo, gente? Bem simples, olha só. Você vai pegar a medida da base, multiplicar pela altura, olha só, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então vai ser a base vezes a altura dividido por 2. E aqui nós estamos diante de um círculo. Aí, Romerão, é de um círculo, olha só, ó, de um círculo. E como é que a gente faz para calcular a área de um círculo, Romerão? Olha, a distância do centro à sua borda, ou seja, a sua circunferência, é chamada de raio, né? Ó. E para calcular a área do círculo, basta você pegar a constante π e multiplicar pela medida do raio ao quadrado, ou seja, o famoso πr ao quadrado. Aqui foi apenas um resumão para vocês de figuras planas, que são muito importantes que você conheça a fórmula para calcular a área de cada uma delas. E eu vou te mostrar como tudo isso pode aparecer na sua prova do Enem, baseado em uma questão que já caiu no Enem em anos anteriores. Acompanhem comigo. Olha só, ó. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros. Olha só, gente, a distância aqui, ó, de A até D. Vamos aqui comigo, ó. De A até D, ó. Vai devagarzinho aí, Romero. Pronto, ó. Mede 50 metros. Olha só, 50 metros. E o que mais, Romero? E é paralela ao lado BC. Então, está dizendo que é paralela ao lado BC. Que mede 29 metros. Vamos colocar aqui, ó, 29 metros no lado BC, ó. Ele diz assim, a distância do ponto B até a D é 8 metros. Acompanha comigo, gente. Quando ele diz a distância de um ponto a algum segmento de reta, ele está falando da menor distância. Não é qualquer distância, é da menor distância. Então, de B até o segmento AD, gente, a menor distância seria essa aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus. Ah, entendi, Romero. Quanto a essa distância, Romero, é de 8, né? 8 metros, ó. Pronto. Coloca aí, Romerão. E a distância do ponto E até AD mede 20 metros. Ó, de E até AD, ó, também forma um ângulo 90 graus, né, Romero? Mede quanto, Romerão? 20 metros, ó, 20 metros. Sendo assim, ele diz, a área em metro quadrado deste terreno é igual a quanto, né? Então, a gente precisa aí, gente, calcular a área deste terreno aqui. Como é que nós vamos fazer isso, Romero? Primeiro que eu vou dividir essa situação em 2 figuras. Acompanha com o tio aqui, ó. Eu vou chamar essa aqui de figura 1, essa daqui de cima, ó.
E essa aqui de baixo eu vou chamar de figura 2. Porque claramente eu posso dividir essa figura em duas, né? Ó. Ah, entendi, Romerão. Então eu posso dizer, teacher, que a área total é a área 1 mais a área 2? Com certeza, né, gente? Então a gente vai em busca da área 1 e da área 2 para que a gente possa colocar aqui e encontrar, né, a nossa resposta final. Então vamos lá. Romero, primeiro, quem é essa área 1? Se você perceber bem, gente, a área 1 nada mais é do que um trapézio, olha. Ele tem dois lados aqui, ó, paralelos, olha. Ah, é mesmo, Romero, um par de lados paralelos, né? E o outro não paralelo. Então aqui é um trapézio. Para calcular a área do trapézio, você faz como, Romero? Eu pego a base maior, gente, olha só, a base maior, que mede quanto, Romerão? Mede 50 metros, né, que é de A até D. Eu pego a base maior, que é 50, somo com a base menor, que é quanto a base menor, Romerão? É 29, né, que é de B até C, ó, 29. Vou multiplicar pela altura dividido por 2. Quanto é a altura? A altura é de 8 metros, Romero. Pronto, 8 dividido por 2. Sendo assim, vamos encontrar aqui essa área 1 junto comigo, tá, gente? Ó. Então, vamos lá. 50 mais 29 dá 79. Então, você vai ter 79 vezes 8 dividido por 2, gente, dá 4, olha. Ah, entendi, Romerão. Então, sobrou 79 vezes 4, né, teacher? Isso. Como é que eu faço aqui, Romerão? 79 vezes 4. Vamos lá, ó. 4 vezes 9 aqui, ó, primeiramente 36, olha, aí você bota o 6, sobe o 3 aqui, ó. Aí você tem 4 vezes 7, né, gente? Aqui, ó, que é 28. Aí com o 3 que tá lá em cima, né, você tem 31, ó. Ah, entendi, Romerão, ó. Ah, peguei, Romero, peguei. Então eu vou ter quanto aqui, Romero? 316. É assim, teacher? Isso, ó. Ah, Romero, então sendo assim, a área 1 tem 316 metros quadrados? Exatamente isso. Agora nós vamos em busca da área 2, olha só, juntamente comigo aqui, Romerão. Área 2. Área 2, gente, se você perceber, ó, é de ADE, né? Ó, é um triângulo, Romero. Vale, é um triângulo, macho. Pois é, ó. Quanto é a base desse triângulo? A base desse triângulo aqui, ó, de A até D, ou seja, é 50. Então você vai pegar a base, multiplicar pela altura. Quanto é a altura, Romerão? É 20, ó. 20 e dividir por 2. É base vezes altura dividido por 2, gente, ó. Sendo assim, ó, você pode até simplificar aqui comigo, ó. Simplificar esse 2 com esse 20, que vai dar 10, ó. E você retoma aqui, ó, para dizer que dá 50 vezes 10, que é 500, teacher. Pronto, olha. A área 2, então, ó, tem valor de 500, Romerão. 500 metros quadrados. Sendo assim, Romero, quanto é que vai dar a área total, hein, gente? A área total, olha só, vai ser a soma da área 1, que no caso é 316, somado com a área 2, que é 500. Sendo assim, gente, ó, a área total, ó, voltando aqui, vai dar 816 metros quadrados. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Galera, eu espero que vocês tenham compreendido todas as dicas e macetes, né, e modelos que podem estar presentes em sua prova neste ano aqui, ó, de 2024. Nós ficamos por aqui, mas eu aguardo você em nossa próxima aula. Ai, gente, depois dessa aula, eu prometo que eu não vou me desesperar quando aparecerem aquele monte de fórmulas na prova e vou conseguir calcular todas as áreas e perímetros. Eu também. Amém. Mas e vocês, estão com a geometria plana dominada? Falem aí nos comentários ou manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, @nota10tcm. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? O nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não, nada a ver, irmão. Mas lembrando que sexta-feira tem mais aula e mais revisão aqui no Nota 10. Até lá!